Pronto, Ao vivo? começou. Sim. Tá ao vivo já. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Só um minuto, deixa eu tirar isso aqui. É, Vamos começar, né? A gente pede desculpa pelo atraso, porque teve que configurar aqui o aplicativo, não foi fácil, mas agora deu certo. Pronto. Essa é a quarta live do Gregel, Grupo Espeleológico da Geologia, da UNB. Hoje a gente vai contar com a presença do Zeca, né, o José Carlos Ribeiro Reino, um antigo membro do nosso grupo lá do Gregel, participou nos anos 90, né, enquanto ele fazia a graduação dele em geologia. Vou falar um pouco sobre o Zeca e depois eu vou passar a palavra a ele para começar a palestra. Antes de tudo, dois recados. O primeiro, quem tiver interesse em receber um certificado de presença aqui nessa palestra, tem um link aí na descrição do vídeo, você coloca os dados pessoais, daqui a alguns dias vai receber um e-mail com o certificado. E quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas durante a live, é só escrever no chat do YouTube, que a gente vai anotando as perguntas. E no final a gente passa pro Zeca e ele responde aí para deixar tudo bem esclarecido, né? Vou falar aqui, vamos lá. José Carlos Ribeiro Reino, o Zeca, tem graduação em Geologia pela Universidade de Brasília, formado em 1999. Ele é analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ele está lotado no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, SECAV, desde 2003 e trabalha exclusivamente com espeleologia e gestão ambiental do patrimônio espeleológico nacional. Ele concentra os esforços no desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas e pesquisas específicas ao tema. E hoje vai falar essa live aí com o tema legislação e conservação do patrimônio espeleológico, no caso brasileiro. E é isso aí, né? Então, pode falar, Zeca. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pois é, eu fui convidado pelo Gregel. Parabéns, Gregel, 35 anos, né? Tá mais velho do que eu. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre legislação e conservação do patrimônio espeleológico, né? Dou boa noite a todos. Vi aí já no chat que tem um monte de gente fera, alguns dinossauros da espeleologia, da geologia, então já sei. Mas eu gostei da ideia de compartilhar, né? Que já são iniciados na legislação, né? Sabem que a gente precisa de um pouco desse entendimento sobre a legislação e por que ela é importante, né? Falar um pouquinho do que vai ser abordado, enfatizar algumas coisas e depois a gente entra na legislação propriamente dita. A gente não vai falar de tudo, óbvio, né? Era trazer para quem não entende, não tem. E também me foi pedido pelo pessoal do Gregel que eu desse uma passadinha rápida sobre o que essa legislação traz como necessidade de atuação profissional, né? Assim, alguns meses atrás, um novo temor, né, de o que poderia acontecer com as cavernas aqui no Brasil. Então vamos lá. E por que
Carlos, Câmera, vou ter que dar um ESC. Espera aí. Carlos, a galera tá falando que travou. Na hora que eu desço aqui, que eu estou compartilhando, ele não me permite acessar. Tá bem em cima. Calma aí, vamos lá. Isso. Uhum. Consegui. Vou botar em tela cheia. Vambora? Estão vendo aí? Sim, Tá dando certo? agora tá. Mas tá. Já tá na tela cheia ou não? Ainda não, tá na. A gente tá vendo o PowerPoint inteiro. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos. E no YouTube também. Os meninos no YouTube, então? Gente, eu botei pra transmitir de novo, mas por algum motivo não tá aparecendo o rosto de vocês ainda. Mas tá dando pra ouvir. É, Internet tá é com. melhor. Pronto. É, a minha tá desligada já, né? A sua tá desligada? Ok, então pera.
Apresentação. Um leilão de gado aí também? Leilão de gado? Não, acho que tá um barulho no fundo, mas não dá nem pra ouvir o que é, não. Aqui tá passando, no canal onde eu tava, tá passando um leilão de gado. É isso mesmo? Gente, voltou. Vocês estão ao vivo. Vamos lá? Tá. Voltar a apresentação. Então, pessoal, foi mal aí, deu problema aqui com a internet. Vamos tentar reiniciar agora e começar de novo, né? Vai lá, Zeca, pode mandar bala. Posso ir? Então lá vai, vambora. Agora eu tô sem câmera, né? Então vambora. Pessoal, então, como eu estava falando, um prazer aí estar com vocês, né? Conservação do patrimônio espeleológico. Tá? Em homenagem aí aos 35 anos do nosso querido Gregel. Bem, eu vou começar com algumas considerações e falar da legislação básica, né? A gente tem aí o decreto 9956, que foi alterado pelo decreto 6640, né, que ele trouxe toda aquela discussão sobre o impacto em cavernas e depois a metodologia para a gente classificar, né, as cavernas. E o pessoal do Gregel também me pediu que eu falasse um pouco sobre, dentro dessa perspectiva, quais são as áreas de atuação, né, profissional. Vou falar também um pouquinho de pesquisa em caverna, acho que tem a ver com academia, e sobre essa proposta que surgiu agora aí do Ministério de Minas e Energia, né, para uma nova alteração na legislação, né? Então vamos lá. Então por que falar em legislação e conservação de cavernas, né? Não é só para preservar esses lugares maravilhosos que a gente tem aí, alguns exemplos, né, como o Abismo Anhumas, a Gruta do Lago Azul, ambos lá em Bonito, mas por uma série de motivos que eu vou estar sempre frisando ao longo da apresentação, a importância da gente conhecer. Não precisa ser a fundo. Quem trabalha com o tema precisa conhecer mais a fundo, mas eu queria dar um panorama geral do que é o básico dessa legislação e por que é tão importante a gente saber sobre isso, né? A turma mais antiga aí vai ver que conhece alguma dessas apresentações, alguns desses mapas, né? Esse é um trabalho desenvolvido pelo SECAV, que teve como base um trabalho também do Auler, né, de alguns amigos aí que já vinham desenvolvendo as áreas de ocorrência de cavernas no Brasil. E como vocês podem ver, né, esses grupos e formações geológicas se estendem pelo Brasil inteiro. Tem um pequeno pontinho preto aí que não dá para ver nessa escala muito bem, mas a gente tem caverna acontecendo no Brasil todo. E daí vem a importância da legislação. A gente precisa organizar isso aí. Organizar tanto a conservação como o uso dessas cavernas, né? Então a gente precisa de normas que lastreiem de norte a sul do país, de leste a oeste, o que pode e o que não pode dentro desse patrimônio tão especial, né? Então, para isso a gente precisa conhecer, e aí eu estou fazendo a propaganda do CANIE, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, que ele reúne uma série de informações compiladas de outras bases de dados, né, como o Cadastro Nacional, né, cadastros do próprio SECAV, cadastro de empresas. Então a gente reuniu numa fonte de dados oficial para que a gente conheça, né, e saiba do que a gente está tratando, né? A gente vai falar mais na frente sobre ele. E aí a gente tem um panorama, né, do tamanho do nosso desafio, né? Hoje a gente tem no CANIE cadastradas quase 21 mil cavidades, né? E distribuídas assim pelo país, né? Minas Gerais no topo, seguido pelo Pará, né? Principalmente pelas cavernas em rochas ferríferas, né? Então nós temos aí uma quantidade significativa de ocorrências para a gente lidar com isso. E mais uma vez a legislação vem aí para a gente entender como lidar com isso, desde Roraima até Minas Gerais, né? O Acre é a única que até hoje a gente não tem um cadastro oficial, né? Sabemos que existem cavernas lá, mas a gente ainda não tem. Então, e por que trabalhar com esses dados? Porque a maneira mais conhecida, que são via Unidade de Conservação da Natureza, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC,
ela preserva já um pouco dessas cavernas. Hoje a gente tem aí em torno de 35% das cavernas protegidas por algum tipo de unidade de conservação, né? E 65% elas estariam fora. Já é uma parcela significativa, mas a gente precisa de mais ações, né, para conservar. Não que todas devam estar dentro de unidade de conservação, mas a gente precisa de normativas que consigam conservar, conciliar usos também, tá? E para a gente ter uma ideia, desses 35%, cerca de 43% estão em unidades de proteção integral, né, que é o PI. Ou seja, unidades que têm mais restrições de uso. São permitidos basicamente pesquisas, né, a visitação, então os usos são restritos, diferente das unidades de conservação de uso sustentável, US, onde você tem principalmente aí as APAs, né, e outras unidades onde são previstos vários usos, inclusive instalação de empreendimentos de grande porte, como mineradoras, hidrelétricas, né, ferrovias, rodovias. E a distribuição demonstra um pouco de desigualdade. A gente tem a maioria dessas cavidades protegidas em unidades federais, né? Uma ideia também da legislação é que a gente compartilhe com os outros entes federativos, né, principalmente os municipais, que têm uma quantidade muito baixa de cavidades protegidas, né, por meio de unidades, para que a gente iguale esse peso, para que todos nós possamos, juntos, conservar cavernas também, né, nos mais diferentes esferas, né, e atuação desses entes. E isso tudo tem um grande desafio, né, pode parecer simples, mas a gente tem uma série de atividades que exigem, né, que exigem um uso de cavernas, né, pela sua própria natureza, como esses considerados potencialmente poluidores, neodegradadores, né, que tem mais impacto sobre cavidades, mas também atividades turísticas, algumas religiosas. A gente tem cavernas pelo Brasil que tem uso religioso notório, né? A gente também tem pesquisas, né? A gente também tem atividades dentro de próprias unidades de conservação que precisam de planos de manejo para que a gente consiga conciliar esse desafio, né? E o SECAV, por meio dessa experiência e tentativa de conciliar, a gente montou um curso de espeleologia e licenciamento ambiental para ajudar. Esse curso é voltado para os gestores, né, de unidade, gestores de órgãos ambientais, aí também gestores de unidade de conservação, para compartilhar essa experiência, compartilhar ideias, aprender também. Esse material é disponível na nossa página do Instituto Chico Mendes, né, do SECAV. Tem aí embaixo um link, ele está disponível para download. E por que a gente se preocupou com isso? Parece simples, né? Apenas, vamos só autorizar, né? Mas a gente tem toda uma questão que envolve desde conceitos básicos, né, da espeleologia, passando aí pela geoespeleologia, pela bioespeleologia, a topografia, até a gente chegar na parte da fundamentação legal. Por quê? As normas têm que tentar resolver esse pepino. Então tá aí um fluxo, né? Não é preciso decorar, não cai na prova, mas é o que a gente tem hoje para organizar essa questão dos empreendimentos, atividades que podem impactar cavernas, né? Então a gente precisa de um rito. Daí a importância da legislação trazer esse rito, né? Então a gente tem todo um fluxo que vai desde o início de um processo, passando pelos estudos, avaliação, aprovação desses estudos, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente de questões básicas aí desse fluxo, né? Então vamos lá, os principais instrumentos são esses. Lógico que a gente tem vários outros em que a gente levaria aqui, ficaria falando com vocês uma semana, mas a gente tem como base esses aí que já dão um norte para a gente começar a entender um pouquinho do que quer dizer a legislação sobre cavernas, né? Bem, em 90, quando foi editado o decreto 99556, antes dele já existem normas que tratavam de cavernas, né? Existe, inclusive, dedicação maior de alguns entes de meio ambiente para estudar as cavernas, eram consideradas raras. E hoje a gente viu que
existem milhares dessas cavernas, né? Então, assim, a partir de 90, que a legislação começou a focar mais no patrimônio, mas de uma forma de preservação. Não digo nem só preservação, seria a proteção integral, né? Embaixo, em marrom. Ela não está mais válida, tá? Eu ressalto isso. Ela trazia que as cavernas constituíam patrimônio cultural brasileiro e usar cavernas, destruir cavernas ou impactar parcialmente cavernas, né? Era totalmente vedado esse tipo de uso, né? Então, por muitos anos, começaram a surgir situações que colocavam em xeque esse conceito, do bom e do lado ruim, mas que havia uma necessidade de uso regulamentado, ou seja, um uso previsto pela legislação. E isso não acontecia. Então, lógico, é de se imaginar, porque nós consumimos, né, nós mineramos, nós andamos em rodovias, nós somos... E houve a publicação desse decreto, que foi o 6640, em 2008, em que começou a prever a possibilidade de impactos irreversíveis, ou seja, era possível você tanto impactar parcialmente, como até mesmo destruir, né, suprimir uma caverna, né? Isso gerou muita polêmica, né? Houve uma movimentação de espeleologia, das empresas, né, que trabalham com consultoria, dos órgãos públicos. E aí, como é que a gente trabalha com isso? Porque, na realidade, esse decreto, ele, na verdade, não houve uma consulta ampla. Foi um decreto que partiu, basicamente, uma proposta ministerial, né? E a gente teve que entender como é que funcionava e adequar. E aí, do 99556, que era aquele que, como vocês viram, era só para preservar e conservar cavernas, trazendo uma nova redação, essa que está vigente, né? Então, as cavernas deverão ser protegidas, de modo a permitir esses usos, mas já se permite aí o uso delas, tá? A proteção não... A partir daí, a gente começou a poder utilizar essas, que são as cavidades naturais subterrâneas. E mais uma importância da legislação é trazer um termo, né, da atividade humana, precisa considerar isso como caverna, né? Esse conceito, né? Tem gente que chama tangerina de mexerica e tem gente que chama mexerica de tangerina, mas cavidade natural subterrânea, dentro desse conceito, todos, os entes públicos, a sociedade de uma maneira geral, as empresas, todos têm que considerar esse conceito. E aí ele trouxe essa classificação, né? De forma bem simples, colocou 4 termos, que são as cavidades com grau de relevância máximo, alto, médio ou baixo. Então entramos aí com tem alguns enfoques. A gente não poderia analisar a caverna por si só, mas precisamos analisá-la dentro de um enfoque local e regional. Daí a importância de a gente entender esse bem local. E sempre ressaltando uma característica comparada, foi levantada no início, era essa com
Gente, Me falaram aqui que tinha parado aqui no decreto 9956, né? Mas o que eu estava falando era que, assim, em 90, né, a gente teve essa situação aí de preservação total das cavernas, né? Que foi o 9956, 99556, ele trazia essa redação, né? Que tinha parado aqui no decreto 9956. Eu estou ouvindo a minha voz. desculpa, eu tinha deixado o microfone ligado, eu tô desligando aqui. Beleza. Então, ele trazia essa questão aí das cavernas serem totalmente preservadas, né? Esse conceito não existe mais. E a gente, com certeza, começou a perceber conflitos, né? Todos os entes envolvidos, né? Desde as empresas, utilizadoras dos recursos, né? Onde existem cavernas, né? Os entes públicos, né? Os órgãos de meio ambiente. E veio, em 2008, o decreto 6640, né? Que ele previu os impactos em cavernas, né? Tanto os impactos parciais como os irreversíveis, né? Esse decreto teve muita polêmica envolvida, porque ele veio como uma norma que não houve uma consulta ampla, né? E aí a gente começou a ter que se adequar a essa nova característica, que seriam classificar cavernas com os graus de relevância e também divulgar, compartilhar essa nova normativa entre os vários atores envolvidos, né? Então, o que veio a ser então esse decreto? Né? O decreto ele alterou o 99556, que desde 90 vinha com aquela redação. Ele trouxe agora essa característica de as cavernas deverão ser protegidas, mas a proteção não quer dizer ausência de uso, né? Então, a gente começa, a partir dele, a prever o uso de cavernas de uma forma diferente do que estava vindo. E mais uma importância da norma é trazer a característica dos conceitos, né? Trazer o que a gente está chamando de caverna, né? Então, para nós, elas se chamam cavidades naturais subterrâneas. E elas têm esse conceito, né? Que são todo esse corpo, né? Todo esse conteúdo que envolve o que a gente chama de caverna, né? E a partir daí a gente pode falar a mesma língua com todos os entes envolvidos, né?
Bem, o decreto trouxe, então, essa classificação em máximo, alto, médio e baixo grau de relevância, com análise de uma série de atributos. Isso, então, trouxe uma certa segurança do que a gente estaria conceituando possível de uso ou não, tá? Uma das questões muito importantes que no momento a gente sempre tinha que explicar, hoje isso já é muito claro, mas era que as cavidades tinham que ser comparadas numa mesma litologia. Eu não poderia tratar cavernas de calcário e comparar com cavernas de quartzito, por exemplo, né? Eu tinha que fazer os estudos e comparar nesses enfoques, né? Ou seja, tanto numa abrangência local de um empreendimento, por exemplo, como no enfoque regional, o que são as cavernas daquele litotipo que eu estou trabalhando, né? O calcário, por exemplo, né? E aí, por meio da legislação, ficou claro que agora eu posso utilizar. Entretanto, eu preciso de um protocolo para isso, eu preciso de um licenciamento ambiental. Não se pode autorizar o uso de uma caverna sem o licenciamento ambiental. Então, a norma existe para isso, para disciplinar. Então, de norte a sul, todos os usos de cavernas, né, eles vão depender do licenciamento do órgão ambiental, caso eles tenham essas características, sejam potencialmente poluidores ou degradadores de cavidades. Existem outras situações, claro, mas a regra básica é essa, tá? E aí ficou claro também e normatizado que somente as cavernas de alto, médio ou baixo grau poderão ser alvo de impactos. Aí a gente se pergunta, né? Mas será que era preciso isso ou não? Aí a gente vê uma coisa interessante aqui na demanda represada que havia. Observem que a partir de 2008, 2009, quando começou a valer tanto o decreto como a instrução que traz o procedimento de classificação, né, a partir de 2009, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, você vê um crescimento aí muito acentuado do número de cavernas que passaram a ser cadastradas, né, conhecidas no Brasil. Então, a gente chega a essa margem hoje de em torno de 21 mil cavernas, né, com base principalmente nesses levantamentos que vieram do licenciamento ambiental, né? A gente teve um trabalho do Martinelli, que é da União Paulista de Espeleologia, que fez um apanhado, né, até num trabalho dele, um apanhado até 2001 do número de cavernas que existiam em vários cadastros. A gente tem o cadastro nacional da SBE, e o Canier veio a compilar todos esses cadastros, né? Ele não pegou para si a autoria. Lógico que no Canier, se você for ver hoje, cada uma das cavernas que foram cadastradas por pesquisadores, grupos de espeleologia, continua com a sua origem. A gente só agregou esses, mais os estudos que vinham de licenciamento, como eles vinham para o SECAV, né, e para os órgãos de meio ambiente, e a gente tem uma participação nisso, eles passaram a compor essa base de dados, né? E aí a gente vê o acréscimo, né, que houve no número de cavidades a partir dessa demanda que havia represada, que era conciliar, né, o uso de cavernas com a sua regularização em termos de licenças ambientais, né, estudos espeleológicos. Bem, e a classificação, né? Como é que ela se dá, né? Ela é feita por uma consultoria ou por uma equipe da própria empresa. Muitas empresas de mineração têm a sua equipe, né, para fazer isso. Existem consultorias que trabalham para outras empresas, né? E elas fazem esses estudos e apresentam para o órgão ambiental, o órgão que está fazendo o licenciamento. E o órgão, geralmente, é o órgão estadual, né? Por quê? Porque apesar de serem classificados como bens da União, é como fosse um minério, né? O minério, ele é um bem da União, mas quem, né, faz o seu licenciamento ambiental, que é uma parte administrativa, não é de propriedade, né? É a parte administrativa dos estudos ambientais, são os órgãos estaduais ou o IBAMA, né? Então, ficou a cargo do órgão ambiental pegar esses estudos e ver se eles foram bem feitos, de acordo com os critérios, e falar, olha, tá ok, essa classificação tá válida, essa caverna tem o grau X, né? O Chico Mendes, por sua vez, ficou com a incumbência de, caso haja uns estudos novos que comprovem que aquela classificação deve mudar, ele que vai rever isso. Então, a norma traz, passo a passo, o papel de cada um nesse processo.
um empreendedor tem que fazer os estudos, submeter um órgão que vai classificar, adotando ou não aquela classificação, e o ICMBio tem uma participação nisso também. Para isso serve a legislação, né? Só para vocês terem uma ideia, o que seria uma cavidade de máxima, né? Que são protegidas e não podem ter impactos negativos irreversíveis. São esses os atributos aí, né? Então a gente tem aí desde de atributos relacionados ao meio físico, né? Como a gênese única ou rara, morfologia e até suas dimensões, até a parte de bioespeleologia, que é um campo que vem crescendo assim exponencialmente em pesquisas no Brasil, né? Eu não sei até que ponto vocês estão familiarizados com esse termo de troglóbios, né? Mas são organismos que vivem exclusivamente, têm todo o seu ciclo de vida ali dentro das cavernas, né? Então, são seres que tiveram, ao longo dos anos, décadas, milênios, adaptações àquele ambiente. E por isso, eles devem ser preservados, porque trazem muita informação para a ciência e esperamos que essas informações também cheguem para a sociedade, né? Então aí a gente tem como exemplo o que seria uma caverna de máxima para ser protegida, né? Inclusive entra aí também a relevância histórico-cultural, né? Bem, do ponto de vista de alta, média e baixa, ele tem uma série de regras que colocam uma análise correlacionando a sua importância, né, no enfoque local e regional. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas é para vocês verem que a normativa traz todas essas regras para deixar bem claro como vão ser essas classificações, né? E ao final de tudo, existe uma chave, né, que sintetiza como a gente tem essas classificações de acordo com a análise das importâncias, né? Isso é só demonstrativo para vocês verem que a gente precisa de uma norma especificando cada um desses conceitos, cada um dos atributos que precisam ser analisados, né? Então, às vezes as pessoas se preocupam, poxa, mas foi bem avaliado se essa caverna é de máxima, média, alta ou baixa. Do meu ponto de vista, eu acho que a normativa trouxe uma série de questões que balizam bem. Lógico que o conhecimento vai evoluindo e a gente precisa adequar, né? Outra coisa que o decreto trouxe também foi essa previsão de uma compensação, né? Se a gente vai perder cavidades, a gente precisa compensar isso, né? Então, uma característica do decreto é que ele também trouxe a previsão de compensação para os tipos de cavidade, né? A cavidade de alta é a que teria a maior relevância daquelas que podem ser impactadas, e com isso a norma exige que sejam compensadas duas cavernas, né? Essa é a regra básica. Na área do empreendimento, mesmo grau de relevância, mesma litologia e atributos similares, tá bom? Então, os empreendimentos têm que fazer de tudo para encontrar nas suas áreas outras cavernas, que não são aquelas que estão sendo alvo de uso, para serem compensadas, tá bom? E essas vão ser chamadas de cavidades testemunhos. São cavernas que vão ter características de máxima, elas não podem mais ser mexidas, tá bom? A ideia é que elas sejam preservadas. Então, é uma forma, como eu falei anteriormente, diferente de uma unidade de conservação. Elas não vão estar dentro de uma unidade de conservação, mas vão ser protegidas a título de perpetuidade. E essa regra, se não for respeitada, não houver no empreendimento ou o mesmo grau, ou mesma litologia ou atributos, existe uma possibilidade excepcional de outras formas de compensação, e aí o ICMBio entrou nessa seara por meio de uma outra instrução normativa. Beleza? Vou falar um pouquinho mais lá na frente. Bem, as cavernas de média, elas já não exigem que você preserve materialmente a cavidade em si como é a de alta, mas você tem que financiar ações, adotar algumas medidas que possam contribuir para isso, né? Como pesquisas, o apoio a órgãos de meio ambiente, capacitações, equipamentos, algumas ações que ajudem. São diversas as possibilidades. E no caso da de baixa, ele não estaria obrigado o empreendedor a adotar.
Mas aí fica uma observação que essa chamada de compensação espeleológica, de uma maneira mais assim, mais fácil de diferenciar da compensação ambiental. No SNUC existe uma compensação ambiental que ela pode ser adotada em qualquer licenciamento, né, em casos de intervenções no meio ambiente. Essa compensação que nós estamos falando é específica para cavernas, tá? Então, são ritos diferenciados, são ações diferenciadas. Então, não quer dizer que se você impactar somente cavernas de baixa relevância, o empreendimento esteja desobrigado de alguma forma de compensação. Ele ainda pode agir e ter que adotar medidas de compensação ambiental. Não é a compensação espeleológica em si, mas ele ainda tem algumas obrigações, tá bom? Bem, então, esse slide é só para esclarecer que essa metodologia que viria para a classificação, depois do decreto, que são a instrução normativa que a gente vai falar agora, ela teve e ela exigiu a participação de uma série de atores, além do IBAMA, dos setores governamentais, pesquisadores. Aí a coisa ficou mais fácil para a gente entender, porque a gente dividiu essa responsabilidade, a gente reuniu pessoas que conhecem do tema, pessoas, pesquisadores de áreas afins, que não eram áreas de pesquisa do SECAV, outros órgãos de meio ambiente. Isso ajudou muito a gente a estabelecer o que foi a Instrução Normativa número 2 de 2009, né? Que colocou todos esses parâmetros e o fluxo de análise dessas cavernas, né? Então, a partir daí, a gente teve exatamente como funcionaria. E foi muito mais tranquilo do que a edição do decreto 6640, né? Porque nessa instrução a gente trabalhou com várias pessoas, muitas delas que inclusive estão aqui vendo a gente, conversando com a gente, né? Bem, só para vocês terem uma ideia, os atributos são diversos, por isso que não dá para a gente aqui entrar em detalhes sobre eles, né? Porque a gente tem aí, né, mais de 40 atributos que a gente precisa trabalhar para a gente conseguir identificar a importância sobre esses enfoques, né? Então, permaneceu essa relação de alta, média e baixa, né, que o decreto trouxe, mas a gente especificou, foi especificado os atributos, né? E aí, essa legislação é de domínio público, quem quiser ver quais são os atributos, né? Isso está disponível em qualquer busca aí online, né? Uma coisa que eu acho interessante é que a gente aprendeu muito com essa IN, tanto que a gente precisou atualizá-la. E aí foi o caso da Instrução Normativa número 2, que foi editada já mais recentemente, em 2017, que ela mudou a abordagem um pouco. Em vez de considerar alguns itens específicos, alguns atributos, a gente começou a reunir alguns atributos. Muitos dos pesquisadores, muitos dos consultores começaram a observar no dia a dia que era possível fazer alguns ajustes, e os órgãos públicos também. Então, mais uma vez, houve uma campanha para que todos se reunissem, envolvidos, os principais representantes, para que a gente melhorasse a instrução, né? Mais uma vez, deixando claro que não existe, né, apesar de se falar muito, essa dicotomia, a gente buscou sempre amenizá-la, né, entre o lado bem e o lado mal, quem está certo, quem está errado. Né? A ideia é realmente conciliar os interesses, tá bom? E aí a IN trouxe, essa nova de 2017, algumas mudanças que também não teremos condições de abarcar todas elas. Para vocês terem uma ideia, né? Isso é uma tabela que vem como um anexo dela, mostrando pesos, né? E contribuição de cada um desses itens. Tornou um pouco mais complexo, mas operacionalmente melhorou a classificação, se aproximando mais da realidade. Lógico que com base em pesquisa, com base na experiência de consultores, de órgãos ambientais, tá bom? Então, isso aqui dá dias aí de conversa, mas eu quis trazer para vocês terem uma ideia de que não é um processo simples, né? E por isso a normativa é importante, né? A legislação, para que a gente consiga conservar
com propriedade, né? Com atributos robustos, com análises robustas, e não simplesmente se a caverna é bonita, grande ou feia, né? Existem uma série de itens, são mais 4 tabelas dessas que a gente possui como anexo, né? E ao final, a gente acabou atribuindo, né, a grupos de atributos essas importâncias de enfoque, mantendo aquela chave, tá bom? Então é só para vocês terem uma ideia de as mudanças que aconteceram, né? Nós fomos mudando para melhorar. Inicialmente eram atributos isolados, depois eles começaram a ser reunidos, de forma que a gente, até como a gente vê na natureza, né, pessoal? Acho que os atributos não são independentes, né? Você tem uma biologia, porque você tem um aporte de nutrientes, esse aporte vem lá de fora, em virtude de relevo, em virtude de clima. Então, a gente tenta, né, chegar o mais próximo do que seria o ideal, mas ainda estamos longe, né? Bem, uma outra mudança que veio com essa instrução, que muitas pessoas perguntam, poxa, mas caverna, qualquer buraco é caverna, né? Bem, cavidade, dentro daquele conceito, desde que ela seja formada por processos naturais e seja acessível pelo homem, que é um conceito, com certeza, antropocênico, né? Um conceito para o homem, a gente sabe que tem organismos milimétricos que vivem ali e para eles aquilo seria caverna, né? Mas para a gente, né, o gorducho aqui pode não entrar, mas ainda é uma cavidade. Porém, a norma traz esse critério. Mas, visando também otimizar e conciliar os esforços, os interesses, houve essa alteração que às vezes as pessoas se equivocam. Falam, mas com menos de 5 metros não é caverna. Uma cavidade com 1 metro, se eu conseguir entrar, ficar ali, é uma cavidade. Entretanto, para o licenciamento, para a classificação de relevância, a gente, né, a gente que eu digo assim, a norma trouxe essas restrições, né? Se elas forem, não tiverem zona fótica, destacada relevância, essa presença de alguns depósitos, né, e uma função hidrológica, elas podem ser classificadas como baixo grau de relevância, tá bom? Então, não precisariam daquela gama de estudos para uma cavidade de menor dimensão. Desde que comprovados esses atributos aí, que estão aí, a gente simplifica, mas ao mesmo tempo fica atento ao que está dentro dela, né? Sem deixar de ter essa atenção, tá bom? E essa é uma observação que eu coloquei aí para a gente só lembrar que, às vezes, uma caverna que já é alvo de impacto, aqui embaixo, ela não pode ser considerada, né, para comparação. Se a gente vai perder essas cavernas, a gente não pode mais compará-las, né, dentro da classificação. Então, algumas regrinhas que também não precisem se preocupar, mas eu coloquei mais para chamar a atenção das análises dos enfoques, né? A gente conversou sobre enfoque, então, só para ficar claro para vocês, o que seria esse enfoque local e regional. O enfoque local é uma unidade geomorfológica, né? Seriam esses morros, esses sistemas, né, as serras, algo em que a cavidade estivesse ali inserida, né? Geralmente compreende uma área de influência direta ou indireta do empreendimento, tá? E as cavidades são analisadas nesse espaço. Entretanto, é muito importante a gente considerar a unidade espeleológica também, que é a unidade maior, tá? Por exemplo, a gente já teria várias e várias cavidades envolvidas, geralmente, e a gente começa a considerar outros tipos de processos aí, para a gente entender se aquele espaço local, qual é a relação dele com aquele espaço maior. Se aquilo for um local extremamente peculiar para esse regional, ele vai ganhar uma importância maior. Se ele for comum, ele já cai um pouco na importância. Então, por isso, são considerados esses enfoques, né? Para tentar entender o contexto amplo e local. Beleza? Então, vamos lá. Sobre compensação, a gente também tem uma norma, né? Que era 1 de 2017, que eu comentei antes, e agora está valendo essa 04. Eu só trouxe ela aqui simplesmente para mostrar quais são essas ações de compensação agora que a gente tem trabalhado, né? São essas aí, né? Ações que preservam que preservem duas cavidades e são essas as prioridades: criação e gestão de RPPN, a consolidação territorial de unidade de conservação,
Ou seja, nós temos várias unidades que não estão consolidadas, que elas não têm sua regularização fundiária, não tem sequer. Não são tantos, né, os problemas que eu acho que não convém nem aqui ficar falando. Mas essas são as ideias, tá bom? E também a implementação de algumas ações do Programa Nacional. Existe um Programa Nacional de Conservação, que é essa portaria aí, que traz uma série de ações prioritárias, né, para a conservação, desde pesquisa, divulgação, criação de unidades, uso turístico, né, capacitação. Então, desde que a gente implemente algumas delas e também conserve cavernas, a gente procurou dividir essa compensação com o maior número possível de entes, né? Uma dessas questões são as pesquisas científicas, né? Eu bobei de não ter colocado aqui o número de pesquisas científicas, de apoio a projetos que tem sido feito nos últimos anos via compensação. É distribuir essa compensação para ajudar não só a conservação, mas também a pesquisa do que é melhor se conservar. Beleza? Bem, então isso foi um basicão, gente, sobre a legislação, só para vocês terem uma ideia, para a gente também não passar a noite aqui falando sobre isso. E ficou claro, pelos atributos que vocês viram, que a atuação técnica é basicamente de geógrafos, geólogos, biólogos, engenheiros, engenheiro de minas, civil, florestal, a turma do SIG, né, quem trabalha com processamento da informação, né, geográfica, técnicos e auxiliares das mais diversas áreas. Mas eu achei interessante trazer para vocês, como grupo de espeleologia, para o Gregel, essa parte daquele fluxograma, né? Em que, uma vez iniciado o processo, a elaboração dos estudos, né? Uma vez que se identificou cavidades, a gente vai precisar de pessoal em campo para fazer um mapa de potencial espeleológico, um mapa de caminhamento, um mapa das cavidades, ou seja, a espeleotopografia, né? E geoespacializar isso. Nesse momento, eu vejo como não necessário, e vejo em muitos estudos, que os profissionais de nível superior, e às vezes com expertise em hidrogeologia, em sismologia, enfim, não é necessário nesse momento. Aí pode entrar a participação de vários dos membros de grupos de espeleologia, tá? Basta, lógico, um contato com essas empresas, porque esse pessoal pode ir para campo, pode aprender a fazer esse caminhamento, pode exercitar a topografia, que é algo muito feito, né? O Gregel sempre fez muito a topografia, né? E começar a aprender a identificação de alguns atributos que não sejam ainda do seu conhecimento na fase que estejam da graduação, mas que possam vir a trabalhar com isso, né? Se for um campo de interesse. Então, existe sim, eu acho, um campo aí para os membros de grupos espeleológicos. Lá no Pará, as cavidades em minério de ferro que são trabalhadas lá pela Vale, muito dos técnicos, né? Tem pessoas que acabaram entrando na empresa, mas que vieram de grupos, né? Lá de Marabá, né? Então, assim, eu vejo como uma possibilidade grande de não só ter um exercício, né? Ter uma forma de adquirir um recurso, como também aprender, tá bom? E aí, se alguém quiser mais informações sobre esses detalhes, a gente tem tudo isso naquela publicação que eu mostrei, tá bom? Bem, pesquisa em caverna. Eu coloquei isso aqui só para fazer um apanhado, porque a gente tem uma regra no Instituto Chico Mendes, né, que já trazia da época do IBAMA que qualquer pesquisa técnico-científica em cavidades precisaria de autorização. Lógico que isso não é mais competência do IBAMA, né? Nós tivemos em 2007, com a criação do Instituto Chico Mendes, uma instrução que trouxe essa regra aqui, que qualquer atividade de pesquisa ser realizada em cavidade natural subterrânea, com finalidade científica ou didática, no âmbito do ensino superior, deve ser solicitada essa autorização nesse sistema, que é o CISBio, né? Então, aí a gente tem a coleta desse tipo de material, né? Paleontológico está aqui, geológico, né? Você vai coletar rocha para um projeto de iniciação científica, nível superior, ou seu mestrado, ou doutorado, pós-doc, você tem que ter essa autorização, tá bom? Inclusive a gravação de imagem ou som, desde que sejam dentro do projeto de pesquisa, tá bom? Agora, cabe ressaltar isso, ensino superior. E aí, às vezes, a gente tem algumas pessoas em dúvida. Pá, eu não estou fazendo meu mestrado.
eu posso fazer pesquisa em caverna, por exemplo? Só pode solicitar autorização quem for pesquisador com vínculo a uma instituição científica. Tem instituições que no seu estatuto prevêem pesquisa. Algumas OCIPs, algumas ONGs, né? Como Casa de Cultura lá em Marabá, então prevêem pesquisa, então eles podem, mas desde que quem solicite seja um pesquisador daquela instituição, tá bom? Algumas empresas também de consultoria podem solicitar, mas desde que não seja para o licenciamento ambiental. Se for para essas áreas aqui, por exemplo, elaboração de zoneamento ecológico, econômico, planos de manejo, de unidade de conservação, né? Informações para a gestão dessas unidades, né? Projetos de criação de unidades, eles podem ter também essa autorização, tá? Então, foi trabalhar em caverna, foi pesquisar em caverna, procure essa normativa, tá? Vou voltar aqui, que é essa instrução do CISBio, a página do Instituto Chico Mendes traz tudo isso, mas você, se for nível superior, você precisa. Agora, às vezes, existem alguns estudantes que com toda boa vontade, com toda animação, vamos supor, sei lá, eu, membro do Gregel, estou lá na minha graduação, quero pesquisar caverna, quero fazer um projetinho básico e mando para o CISBio. Lembre-se que tem que ser um pesquisador com vínculo com a instituição, ou seja, essa pessoa tem que estar vinculada à instituição, seja como professor, como colaborador, como bolsista, mas ela tem que estar vinculada. Então, o aluno de graduação não pode solicitar uma autorização do CISBio. Quem tem que solicitar é o professor, o orientador da bolsa, ou o pesquisador responsável que tem esse vínculo. Dá uma sede, né? Beleza? Se a pesquisa estiver envolvida com licenciamento, o órgão ambiental que está fazendo o licenciamento que dá autorização, tá? Ou seja, é pesquisa em nível superior, não é pesquisa voltada para licenciamento. E aí veio a turma que perguntou, né, aquela história da topografia, né, que eu tinha botado lá em cima, eu acabei até esqueci de ressaltar. O que os grupos de espeleologia mais fazem, né, como topografia, elas não precisam de autorização, né, desde que não estejam vinculadas a um projeto de pesquisa, tá bom? Então, o Gregel está fazendo topografia em caverna, beleza, não precisa dessa autorização, desde que isso não, na verdade, isso não exime outras autorizações. Uma autorização, de repente, de um proprietário da terra, uma autorização, se você estiver entrando numa unidade de conservação, você tem que solicitar essa autorização para o gestor, tá? Então, autorizações específicas, você, dependendo de onde você estiver entrando, mas uma caverna em qualquer local fora de UC, que não tenha regramento, não é preciso pedir para mapeamento, tá? E topografia, essa autorização via CISBio. Combinado? Agora, se tiver num projeto de pesquisa, o projeto por si só já pede autorização. Fala, olha, eu vou fazer coleta de rocha, espeleotema, de água e topografia. Coloca lá, é autorizado e você não tem problema. Beleza? O responsável solicita. Bem, e para finalizar, eu vou falar um pouquinho mais, para não me delongar, sobre a proposta apresentada pelo Ministério de Minas e Energia. Houve de novo um rebuliço aí, né, no meio espeleológico, porque o que seria essa proposta? E quais os riscos que ela traria e como isso foi tratado, né? Esses documentos são públicos, eu falo porque houve uma participação de, vocês vão ver ali um pouco mais na frente, de vários atores, de várias pessoas, e no final a gente acabou tendo resultados positivos, né? A proposta era basicamente alterar esses artigos, né? Eu vou passar alguns deles, mas o objetivo era facilitar, né? Melhorar o licenciamento desses empreendimentos econômicos, fomento à exploração mineral, exploração de linhas de transmissão, eólica, hidrelétrica, tudo isso, né? Não é um problema, porque nós sabemos que o país cresce e a gente precisa aprimorar, como a gente já aprimorou outros, a instrução normativa, já aprimoramos o decreto, né? Então, eu digo nós, a sociedade como um todo, pesquisadores né, em situações delicadas às vezes, em situações melhores outras, mas isso é constante, é dinâmico. Então, as principais características que essa proposta trouxe foi esse impacto negativo reversível em cavernas de relevância máxima, tá? E isso preocupou, porque esse impacto seria possível
em empreendimentos de utilidade pública conforme essa linha B, ou seja, obras de infraestrutura, né? Sistema viário todo, rodovias, né? Parcelamentos de solo, e aí vem energia, telecomunicações, a difusão, mineração. Então, ou seja, basicamente tudo que normalmente acontece. Então, seria aberto uma grande possibilidade para uma caverna que já era considerada muito importante, é considerada muito importante, e já foi distinta das demais por ter esses atributos. E sua compensação seria por atributos similares. Isso é possível até com a caverna de alta, mas uma caverna de máxima, a gente acaba tendo uma característica que é o seguinte, eu vou falar no slide um pouco mais lá para frente, as de máxima são muito peculiares. O ambiente, a formação, os seus atributos são muito peculiares. Então, para você comparar, encontrar similar, é uma situação que coloca em risco. Então, ela trouxe essa possibilidade, né? Então, poderiam ser impactadas cavernas de máximas, compensada com similaridade em caso de utilidade pública. Existem riscos? Existem, porque ainda mais fragilizou, no meu ponto de vista, que o órgão ambiental avaliaria a classificação. Antigamente ele classificava, hoje, né, na verdade, ele classifica. Então, ele avaliar se a proposta está ok ou não, né, quando couber, é uma possibilidade de carta branca, né, para uma avaliação que foi feita pelo setor privado. Né? Essas coisas têm que caminhar juntos. Eu não estou falando que nós temos a certeza nem o empreendimento, mas as coisas têm que caminhar juntos. Tá? E aí, a autonomia do órgão licenciador pode ser perdida, né? Essa fragilidade de regulação, porque aí cada órgão estadual pode fazer suas normas, e a gente que conhece os órgãos estaduais sabe das diferenças, né? O Brasil é continental, a gente tem diferenças de políticas públicas, né? Ambientais nas esferas, né? E a gente não teria unidade de procedimentos. Mais uma vez, a importância de uma norma federal para alguns casos. Existem importantes normas estaduais e municipais, mas para alguns casos, uma norma federal tem o seu valor, tá bom? Então, por que a questão da de máxima? A gente teve avanços fantásticos aí de empresas, de consultores, de pesquisadores, em várias áreas, né? Geotecnia, biologia, então, né? Nossa Senhora, a sismologia, né, com um aparelhamento de avaliação, monitoramento de propagação de ondas, né? E aí, a ideia toda é evitar que essas cavernas de máxima tenham problemas e não permitir, né? Então, o que a gente precisa é conciliar mais uma vez, que a gente aprendeu, então a gente conserva aquilo que é importante e o que não for tão relevante, a gente consegue utilizar. É um toma lá da cá, né? Então, o grande desafio agora é trabalhar com essas áreas de influência, até onde os empreendimentos podem ir para salvaguardar uma caverna de máxima, né? A ideia não é formar ilhas, ou então, de repente, ver que ilhas são importantes, eu não sei, a gente está aprendendo, né? Então, se a gente permite a supressão de uma caverna de máxima, a gente que eu digo o Brasil, né, existem perdas possíveis, né? Por exemplo, as perdas em biodiversidade, né? Em que a gente tem populações isoladas, que só acontecem ali. Se a gente permite isso, né, a gente não tem a contrapartida. Como é que a gente vai achar um similar se ela era endêmica dali? Não é não? E a parte da geologia, então, né, a gente sabe que, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do Grupo Bambuí, ele é gigantesco, né? Mas uma vez que você vai às cavernas em Minas, né, você vai ver a diferença do bambuí que acontece em Mambaí, no estado de Goiás, a diferença em São Desidério, no estado da Bahia. São sistemas diferentes que vieram respostas daqueles mesmos litotipos a um ambiente diferente, a processos diferentes, né? Proximidade ou não de zonas mais tectônicas, um clima, e é tanta coisa que não dá para você falar que existe similar tão fácil assim, né? Para uma caverna de máxima relevância. Então, é difícil falar em substituir situações específicas em lugares, formações, processos evolutivos totalmente diferentes, né, não? Então, assim, essa foi a proposta, né, que veio e que a gente acabou, gente que eu digo a sociedade brasileira se mexendo, e acabamos tendo manifestações de apoio de diversas entidades. Tá aí, só para vocês terem uma ideia, entidades nacionais, né, e entidades internacionais que se manifestaram
Inclusive, foi até uma surpresa, falando muito bem da legislação espeleológica brasileira, né? Que ela tem uma abrangência que nem a gente imaginava que tinha, né? De qualidade. E isso muito vem de vocês, todos, né? Pesquisadores que estão aí ouvindo, espeleólogos, membros de grupo, servidores, governo, enfim, isso tudo veio de vocês. Isso aqui dá para ver, né? É uma manifestação que o Brasil é importante lá fora. Os nossos estudos sobre cavernas são muito importantes e a gente precisa manter isso. Gente, foi corrido, eu agradeço muito, mas é o que dá para a gente conversar e estou aberto aí a dúvidas, tá bom? Um grande abraço e parabéns aí para o Gregel, os homens das cavernas, felicidade e vida longa. Saúde. A gente que agradece, Zeca. Parabéns pela apresentação. Vou. Teve bastante comentários aqui, né? Acho que você viu também, um monte de amigo seu Não, comentou. não vi, mas eu vou ver. Um monte de gente aí que você conhece, tá aqui assistindo, comentou, falou, enfim, né? Aí eu vou aqui passar para as perguntas. Só confirmar com o Carlos se isso, agora eu tô. Eu vou Pronto. botar na tela aqui, ver se eu consigo me ver. Eu estou me vendo aqui, enfim, estou aqui. Beleza, vou aqui passar aqui para as perguntas. Se alguém tiver também, se alguém ainda não fez pergunta e quiser fazer, pode mandar no chat aí que eu vou passar para ele. Beleza. Tá, eu vou começar aqui para a pergunta da Cris F. Antes da pergunta, ela fez um comentário no início, falando que os municípios geralmente não conservam as unidades de conservação devido aos custos de manutenção, né, e outros interesses. E aí, logo em seguida, ela veio com a pergunta. Na visão do José Carlos e do SECAV e CMBio, quais são os 3 pontos mais positivos do Decreto 6640 de 2008? E quais são os 3 piores pontos na aplicação para o licenciamento ambiental? Posso falar? Pode falar. Bem, eu estou aqui numa situação um pouco delicada porque eu não estou representando em si o SECAV, né? Eu sou um servidor que trouxe uma perspectiva, né, de uma abordagem, até com alguns comentários pessoais, assim, o que é meio delicado, né? Porque hoje a gente vive um contexto de observação constante. Mas eu fico muito à vontade porque eu acho que gentileza gera gentileza e minha vontade é ajudar. Eu acho que os 3 pontos positivos, né? Um deles, o decreto, ele é meio delicado porque ele caiu de paraquedas na mão da gente, né? Então, ele foi um pouco traumático para todos. Mas eu falaria de uma maneira geral de toda essa normatização do uso de cavernas. Uma foi que eu acho super válida, envolveu pesquisadores, empresas e os órgãos públicos. Hoje a gente consegue conversar de uma maneira que a gente não conversava antes. É muito agradável. Existem boas intenções, boas ações, boas pesquisas em todos os 3 esferas, da sociedade civil, pública e o empresário. Outro ponto também interessante é que desenvolveu muita pesquisa. Hoje em dia, quem talvez tenha ido em congressos, né, de espeleologia, muitos dos artigos eram descoberta dos locais tal, mapeamento do local tal. Teve a sua importância à época, mas hoje a gente tem tido várias pesquisas de altíssimo nível, tanto que são pesquisadores que rodam o mundo aí demonstrando a importância dos sistemas, né, brasileiros, tá? E um outro ponto que eu acho legal, eu acho que desenvolveu uma capacidade dos órgãos públicos de gerir o patrimônio. Antes isso ficava muito na mão do IBAMA, né? Hoje a gente tem vários órgãos falando sobre cavernas no Brasil, muita gente. Aspecto negativo. Eu acho que a gente, infelizmente, perdeu alguns locais que a gente não conseguiu estudar a fundo. A gente não tem essa capilaridade com pequenos empreendimentos. Geralmente, os grandes empreendimentos são que fazem esses estudos, né? Os pequenos precisam ainda, porque envolvem recursos. E talvez uma maior participação de alguns outros estados, né? Tem alguns estados que são chave, Minas Gerais, né? Bahia, Pará, mas tem outros que ainda estão, a gente não vê eles agindo assim. Precisa de mais, acho que mais engajamento, talvez. Tá certo.
próxima pergunta. Opinião minha, tá, gente? Mais uma vez falando, o Secave tem um monte de gente feia lá e bonita, que eles têm um monte de ideias, eu não sei, mas eu tô numa situação um pouco delicada aqui, mas eu vou com fé. Tá certo. Próxima pergunta da Elisa Rocha. Ela fala: Oi, Zeca, parabéns pela apresentação. Existe alguma limitação financeira mínima ou máxima nessas compensações, de acordo com a relevância? Oi, Elisa, tudo bem? Existe hoje a nova instrução, ela traz um valor, tá? Antigamente esse valor tinha que ser, ele era um pouco relativo à definição. Hoje a nova instrução normativa, a de 2017 de compensação, procure lá, tem todo um cálculo, tá? Tem um cálculo para o valor a ser empregado, de acordo com os atributos, área, litologia, investimentos em determinados programas, tá bom? Eu não. Agora, se eu fosse passar, é um negócio complicado, mas tem sim. Tem um valor a ser definido com mais lastro agora. Com a regra, né? Tá certo. Aqui, ó. A Cris comentou aqui, ó, que a intenção foi te colocar no forno mesmo, hein, Zeca? Não é a Cris Pastorino, não, né? Porque aí ela já foi chefe do Secab, é por isso que ela tá mexendo com isso. Não sei. Vamos lá, próxima pergunta. Da Georgette, ela perguntou: E a instrução normativa 10 de agosto de 2020? O que alterou para o SECAV? Ai, Georgette, qual é essa aí, hein? Georgette, eu sei qual é, mas eu vou ser bem sincero, eu não tô por dentro dessa aí não, tá bom? Porque eu dei uma saída um pouco da aplicação, eu vou até ver aqui. Qual é a instrução mesmo? Diz aí que eu É, vou. 10 de agosto de 2020. 10 de agosto de 2020. Eu dei uma saída, Georgette, de cena, um pouco da parte da aplicação, tá? Mas eu posso. Ah, não tá aqui não. Lá no nosso site vai ter. Eu posso responder depois, Georgette? Você fica de boa? Tá certo. Eu vou procurando aqui rapidinho e vou ver o que que. Se quiser, pode ficar à vontade. Georgette pegou pesado, hein, Georgette? Cara, não vou saber te responder, Georgette. Vou ficar devendo, tá bom? Vamos lá. A pergunta agora do Magno Augusto. Ixi. Ele fala: Eu ia fazer uma pergunta mais geral, mas vou aproveitar a pergunta da Georgette e incluir. Quais os desafios dessas mudanças para os técnicos do SECAV e para a conservação das cavernas? Aí pegou de novo, né? Não, eu acho assim, me coloca naquela situação, mas eu acho que o desafio foi aprender. Eu acho que o nosso desafio está sendo aprender mais. Eu vejo com bons olhos, apesar. Eu sou um dos caras que mais reclama lá, né? Mas eu vejo com bons olhos, assim. Reclamo no sentido de mudanças nem sempre são agradáveis, né? Mas elas, se a gente tem uma perspectiva positiva, eu acho que a gente acaba tendo que. Primeiro, a gente teve que entender de diversas pesquisas, né? Entender quando a pessoa está falando, pô, sísmica mesmo, né? Hidrogeologia, gente, geotecnia. Quando a galera começou a abarcar a geotecnia para algumas situações de estabilidade, né, de cavidades, a gente tem que aprender. Né? Apesar de eu ter estudado geologia, eu não sou um cara que sabe de geotecnia com propriedade. Eu tive que aprender, né? E tive que correr atrás. Então eu vejo como um desafio. O outro é a gente querer também abarcar tudo. E aí a gente precisa fazer como a gente já tem feito, né? Cursos de espeleologia para os órgãos também assumirem essa responsabilidade. Então o desafio é esse. Eu acho até mais gostoso do que a gente ficar nessa de pode, não pode. Não, eu acho que é aprender e ver de que forma pode, né? É isso. Beleza. Tem uma última pergunta aqui, que é da Georgette de novo. Eita, Georgette. Essa que ela fez no final da apresentação, ela perguntou assim: Esta foi para a BR 135 e Lagoa do Cemitério? Como é que é? Eu não entendi no final do. Eu não entendi. Ela perguntou assim, abre aspas, esta foi para a BR 135 e a Lagoa do Cemitério? Esta foi. Eu sei o que ela está falando, empreendimento, mas esta foi o quê, Georgette? Esta foi.
Eu queria saber, esta foi o quê? Esta... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Só um minutinho. Ver se ela responde aqui no chat. E tem um Tá. delay também. Eu só não entendi o que que foi esta foi. É, Fiquei na dúvida aí no lápis. Eu posso é, consultar meu chefe agora sobre a instrução aqui 10, mas agora eu comi mosca, não vou saber responder. tá. Tem uma outra pergunta aqui, do Diga. Cristiano. Ele pergunta: qual a sua opinião sobre a estrutura atual do SECAV? Uai, gente, o SECAV, ele é um centro de pesquisa que está dentro de uma instituição pública que tem qualidades e defeitos, né? Então a gente, agora mesmo nós conseguimos, né, mais 5 colegas, né, para trabalhar e apoiar a gente, ajudar, mas é aquela história, a gente está sempre tendo demandas que se renovam, como por exemplo essa, né? E tendo deficiências. Mas eu acho que a estrutura está bem. Se pudesse melhorar, seria ótimo. Mas a gente tem dado conta, sim, do recado. Lógico que precisa, sempre melhorar. A gente vem de uma estrutura que era do IBAMA, em que a gente não tinha essa pegada da pesquisa. Hoje a gente tem os nossos técnicos, né, fazendo seus mestrados, doutorados, cada vez mais melhorando, né, a sua atuação e conseguindo conversar mais com os gestores. E ficou muito claro que a gente não tem aquele papel mais de policialesco, né? Um papel de fiscal. Né? Existe um papel hoje de diálogo. É um papel em que a gente hoje, que eu acho muito gostoso, conversar com os pesquisadores e aprender. Né? A gente aprende como a gente repassa o que a gente sabe. Eu acho que a estrutura está preparada hoje para isso. Melhorou muito, gente, melhorou muito. Eu acho que eu sou grato por estar lá, reclamo. Meus amigos devem estar ouvindo e falando: caramba, o cara reclama e agora está agradecendo, mas é porque lá dentro é lavação de roupa nossa, né? Aqui fora a gente tem que ajudar. Então a gente está ali para servir vocês, né? Qualquer um de vocês que quiser perguntar, ligar, tá acessível. Então, eu acho que a gente consegue. Tá bom, resumindo, né, Magui? É que a Georgette ela complementou porque ela estava se referindo à mudança do Ministério de Minas e Energia, que casou direitinho com a Lagoa do Cemitério. Você Ah, conhece? cara, pois é, mas essa história da Lagoa do Cemitério é uma rodovia que tem uma história longa, longa, Jorge, você sabe, né? Muito grande. E ela está sobre o maior lago subterrâneo do Brasil, sobre cavernas que têm uma relevância mais do que máxima. É uma relevância, acho que da Lua dá para ver essas cavernas, né? E é a tentativa, sempre, de tentar otimizar. Só que é aquilo que eu falei, pode até ter casado com alguns investimentos, mas a tentativa é essa. A gente não pode deixar perder algumas coisas extremamente importantes. E lá é uma região que é muito importante, né? A gente tem que conciliar. Assim como a gente se aproxima de algumas cavernas de máxima, vendo que, por exemplo, detonações não tem problema, né? Como não tem interferência no fluxo hídrico, algumas outras não. A gente vai ter que distanciar e falar: opa, aqui vocês não mexem. É um jogo, né, de conciliação, de harmonia, e que eu acho que está funcionando muito bem, né? Eu nem dei o final da história, né? Mas a proposta do MME, ela parou, né? Houve uma suspensão, e acho que agora a gente vai trabalhar em cima de outras melhorias, né? Todo mundo, né? O Brasil inteiro que trabalha com caverna vai trabalhar com isso, né? Uma conciliação. E eu acho que é isso que é o barato, né? Não ficou nenhuma rusga, ninguém, né? Não tem problema, eles apresentaram a proposta. E a área de meio ambiente, a sociedade civil, defendeu que não. A coisa parou, as cartas estão na mesa, e vamos ver. Agora não dá para algumas coisas acontecerem, né? Outras dá. Não sei se eu respondi, Jorgette. Passei uma manteiga legal, né? Tá certo. Agora eu tenho uma pergunta a fazer. Tenho duas, na verdade. Diga. Vou aproveitar aqui. Eu queria tentar. É a questão de grau de relevância de caverna. Ela. Quando que de fato é feito um estudo desse? É só quando tem um risco para as cavernas ou em todo licenciamento ambiental é necessário?
Não, só se for. Primeiro, se você identificar a caverna, e segundo, se for haver impacto, né? Então, Aham. seu empreendimento está aqui e você vai fazer aqui uma distância segura, você não tem problema. Agora, se seu empreendimento, uma área de influência direta, indireta, vão afetar suas cavernas, você vai ter que estudar. Se vai haver uma possibilidade, um risco, tanto que ele fala, né? São empreendimentos potencialmente poluidores ou degradadores. Se existe um potencial de poluição, e às vezes não é nem só a distância, porque às vezes você está montante de uma captação e sua caverna está lá embaixo. Né? Então Uhum. você tem que avaliar tudo isso. Você vai barrar um curso d'água, mas a jusante você tem uma cavidade, por mais que você esteja a dezenas de quilômetros, isso vai impactar. Havendo a Uhum. possibilidade de impacto, você tem que fazer a análise, ver que Uhum. caverna é essa, que cavernas são essas que vão ser impactadas, e aí fazer todo a tratativa, ver qual o grau dela, se ela vai ser impactado, como, compensação. Tá certo. Uma outra pergunta, eu queria saber se uma caverna ela pode, se uma caverna pode mudar o grau de relevância. Mas no caso, pode diminuir o grau? Pode. Existem várias situações que foram feitas sobre uma ótica do conhecimento no início da instrução normativa, né, do decreto, e que depois se estudou a fundo, e, por exemplo, principalmente populações, né, de alguns organismos que se descobriu que elas não aconteciam só ali, elas acontecem em outros locais. Então, esse grau pode ser mudado sim, para menor, é possível. Tá certo. Mas tem que ter estudos que comprovem isso, tem que ter os estudos que comprovem e sejam aprovados pelo órgão ambiental. Aham. E aí o Instituto Chico Mendes entra também nessa para fechar, bater o martelo. Certo. Então, acho que foram essas as perguntas. O pessoal aqui agradeceu muito, né? Te deu os parabéns, gostaram da Beleza, palestra. valeu. Eu que É, agradeço aham. e acho o máximo. Depois de 27 anos aí da primeira investida aí no Gregel, eu agradeço muito o convite de vocês, a participação de pessoas tão fantásticas aí, né? Que eu vi alguns convidados aí, gente, do coração. Eu não vou me emocionar porque eu já encontrei o Lanjal, tá? Então agora é só alegria. Então tá. Aí eu vou pedir pra você continuar aqui na transmissão enquanto a gente encerra e avisar Falou. o pessoal do YouTube, que tem um formuláriozinho aqui embaixo, né? Pra quem quiser colocar seus dados, a gente vai enviar um certificado por e-mail. E é isso, agradeço a todo mundo e espero também que vocês venham nas próximas lives aí, que terão mais algumas aí pela frente. Valeu, galera. É isso, valeu, hein?